Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E, numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma estrada quente e empoeirada, sob o sol escaldante do Oriente Médio. Um homem chamado Saulo caminha determinadamente em direção a Damasco. Seu coração está cheio de ódio e sua mente, obcecada com um único propósito: encontrar e prender aqueles que seguem o caminho, os seguidores de Jesus. Em suas mãos, cartas que lhe dão autoridade para levar de volta a Jerusalém. Acorrentados, homens e mulheres cuja única culpa é acreditar que Jesus é o Messias. É nesta estrada,
neste momento de máxima convicção de sua própria retidão, que Saulo encontra aquele que mudará sua vida para sempre. Uma luz do céu brilhou ao redor dele. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que encontro transformador! Em um instante, tudo que Saulo acreditava, tudo pelo que vivia, é virado de cabeça para baixo. O perseguidor torna-se perseguido. O caçador torna-se presa. O homem que via com clareza agora está cego. O homem que estava em pé agora está caído por terra. Esta é a natureza dos encontros verdadeiros com Cristo. Eles nos derrubam de nossos pedestais autoconstruídos. Eles revelam nossa cegueira espiritual. Eles nos forçam a fazer a pergunta mais fundamental: quem és tu, Senhor? A resposta de Jesus a Saulo é tão simples quanto profunda: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Observem a identificação íntima de Jesus com seus seguidores. Ele não diz: eu sou Jesus, cujos seguidores tu persegues. Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se identifica tão completamente com seu corpo, a Igreja, que quando ferimos um membro deste corpo, ferimos o próprio Cristo. Esta verdade nos leva naturalmente ao nosso Evangelho de hoje, onde Jesus fala sobre outro tipo de comunhão íntima. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Estas palavras causaram escândalo entre os judeus que as ouviram pela primeira vez e, honestamente, ainda causam desconforto para muitos hoje. Como pode este homem dar-nos a sua carne a comer? Eles perguntaram, perplexos e talvez um pouco enojados. Note que Jesus não suaviza sua linguagem diante de sua incredulidade. Pelo contrário, ele intensifica sua afirmação: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Jesus está falando sobre a Eucaristia, que se tornaria o centro da adoração cristã. Ele está anunciando o mistério de sua presença real no pão e no vinho consagrados. Mas ele está falando de algo ainda mais profundo: a união íntima entre Cristo e os que creem nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem me come viverá por mim. Jesus está descrevendo uma cadeia de vida divina que flui do Pai para ele e através da Eucaristia, para nós. Há uma conexão profunda entre estas duas leituras que pode não ser imediatamente óbvia. Em ambas, Jesus está falando sobre união com ele. Na estrada para Damasco, ele revela a Saulo que perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Tal é a união entre ele e seus seguidores. No discurso eucarístico, ele revela que, ao recebermos seu corpo e sangue, permanecemos nele e ele em nós. Mas há outra conexão que me parece ainda mais poderosa. Ambas as leituras falam sobre uma transformação radical. Saulo, o zeloso perseguidor da Igreja, torna-se Paulo, o apóstolo igualmente zeloso de Cristo. Sua vida é completamente reorientada. Durante 3 dias, ele não come nem bebe, vivendo em escuridão literal que reflete a revolução espiritual acontecendo dentro dele. E quando Ananias lhe impõe as mãos, logo caíram de seus olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. O simbolismo aqui é extraordinário. As escamas que caem representam a velha maneira de ver, de compreender, que Saulo deixou para trás. O batismo representa sua morte para a vida antiga e seu renascimento como uma nova criação em Cristo. E o que é a primeira coisa que Paulo faz depois de recuperar a visão e ser batizado? E logo começou a proclamar Jesus nas sinagogas, afirmando que ele é o Filho de Deus. Da mesma forma, Jesus promete uma transformação para aqueles que comem sua carne e bebem seu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia não é apenas um símbolo, é um sacramento que nos transforma. Quando recebemos o corpo e sangue de Cristo, não somos nós que transformamos o pão e o vinho em nosso próprio corpo através da digestão. Pelo contrário, é Cristo que nos transforma em seu corpo místico. Como Santo Agostinho ouviu o Senhor dizer-lhe em uma visão: não me transformarás em ti, como o alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim.
Esta é a transformação que todos os que seguem Cristo são chamados a experimentar. De perseguidores a apóstolos, de inimigos a amigos, de pessoas centradas em si mesmas a pessoas centradas em Cristo. É uma transformação tão radical quanto a de Saulo na estrada para Damasco, e tão íntima quanto a comunhão que recebemos na Eucaristia. Mas sejamos honestos, muitas vezes resistimos a esta transformação. Como judeus no Evangelho, podemos nos afastar dizendo: esta palavra é dura. Quem pode aceitá-la? Ou podemos ser como Saulo antes de seu encontro com Cristo, tão confiantes em nossa própria retidão, tão certos de que nosso caminho é o correto, que não conseguimos ver nossa necessidade de transformação. É por isso que ambas as leituras nos convidam a uma humildade radical. Saulo teve que ser derrubado por terra, cegado e conduzido pela mão como uma criança indefesa. Temos que reconhecer nossa dependência total de Cristo para a vida espiritual, assim como dependemos do alimento físico para a vida corporal. Meus irmãos e irmãs, que tipo de transformação Deus está chamando você a experimentar hoje? Talvez você seja como Saulo, movido por um senso de justiça que, na verdade, revela-se como justiça própria. Talvez você esteja causando dor aos outros, mesmo acreditando que está fazendo o que é certo. Ou talvez você seja como judeus incrédulos, lutando para aceitar verdades profundas que desafiam sua compreensão. Ou talvez você já tenha começado sua jornada de transformação, mas esteja encontrando o caminho mais difícil do que esperava. Onde quer que você esteja, lembre-se, Deus não nos chama à transformação e depois nos abandona para realizá-la por conta própria. Ele nos envia Ananias, pessoas que nos guiam e nos apoiam. E mais importante, Ele nos dá o dom supremo de si mesmo na Eucaristia. A história de Saulo tornando-se Paulo não é apenas um evento histórico que aconteceu há 2000 anos. É um padrão para nossa própria jornada espiritual. E a Eucaristia não é apenas um ritual que realizamos semanalmente, é o alimento para essa jornada transformadora. Então, hoje, ao nos aproximarmos do altar para receber o corpo e o sangue de Cristo, vamos fazê-lo com um novo sentido de admiração e expectativa. Vamos receber Cristo com corações abertos à transformação radical que Ele deseja realizar em nós. E como Paulo, possamos rapidamente começar a proclamar através de nossas palavras e ações que Jesus é realmente o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, nossa vida e nossa salvação. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.